Fala galera do Seasons Podcast, tudo bom com vocês? Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas você vai estar vendo esse podcast. E sejam bem-vindos a mais um episódio, dessa vez é do Seasons Hagá, tá certo? O que é o Seasons Hagá? O Hagá, para quem não sabe, é uma palavra da Bíblia que significa, do hebraico, né? Meditar, rosnar, murmurar. E no sentido bíblico, né? Quando você vai olhar Salmos no capítulo 1, no versículo 2, vai falar para nós meditarmos na palavra dia e noite, ou seja, Hagá na palavra. E justamente essa temática do nosso podcast hoje vai ser justamente de mergulhar num assunto muito importante. Justamente, se do Hagá, nós vamos meditar no assunto que é o impacto da música, o impacto do louvor, da adoração nas nossas vidas como cristãos e como a gente pode, entendendo melhor esse assunto, nos relacionar de maneira mais profunda com o Senhor e crescer mais espiritualmente. Então, seja bem-vindo ao Seasons H. E para falar sobre esse assunto muito importante, que é sobre música, sobre louvor, eu tinha que trazer a pessoa que lidera o louvor, né, na nossa igreja, na sede, que é a evangelista Yasmin. Shalom, pessoal, tudo bem? Para quem não sabe, ela lidera o louvor, né, da nossa igreja, numa sede, aqui em Fortaleza. Ela que faz faculdade de odontologia, ela que é evangelista, ela que lidera uma equipe na igreja, também tem discípulas. E para começar, né, antes de entrar justamente na temática, eu queria que tu compartilhasse com a galera como que foi que tu entrou justamente nesse ambiente de louvor, de adoração. Lembro que não durou muito assim o teu tempo sem fazer nada na igreja, né? Entrou, já foi logo nesse momento, nesse ambiente. Como é que foi para ti? Perfeito, tô muito feliz de estar aqui, né? Era um projeto muito longo, que a gente batalhou muito para estar. Eu lidero hoje a equipe Next também. E, enfim, só expressar o meu contentamento, minha felicidade de realmente estar aqui, participando disso tudo e construindo algo aqui. O meu início foi uma surpresa, acho que até para mim, porque eu não esperava que fosse algo tão rápido e tão repentino, que o Senhor tinha para mim mesmo viver algo novo, algo com Ele, um chamado muito específico. E começou, na verdade, eu nem sei se eu tinha virado já discípula da Mírzia, acredito que sim. E acho que foi um mês depois de eu ter entrado na igreja, de fato. E aí eu tinha postado um vídeo no Instagram cantando aquela música Furioso Oceano. E aí eu lembro que o pastor GSL viu, caraca, canta demais, não sei o quê. E, gente, pra quem não sabe, uma das histórias, o pessoal fresca muito hoje, né? Dizendo que o maior milagre que Deus fez na vida de todo mundo que o pessoal conhece foi o mudo falar, né? Que eu era realmente uma pessoa que não falava. Eu não, enfim, muito, extremamente tímida, de fato. E aí, de repente, um culto de domingo, ninguém esperava. O bispo me chamou no final do culto. Meu filho, vem aqui. Fui lá eu, de frente pro altar. O bispo, separa uma música que você vai cantar já já. Aí, oi, tudo bom? E aí, foi assim que aconteceu. Eu lembro que eu cantei Liberta-me de mim, do nada. E aí começou o meu ministério mesmo, comecei a ser introduzida aos poucos no louvor. Mas, de fato, o que mais me surpreendeu foi isso. Deus, ele chama, assim, os improváveis mesmo pra Mas tu se carregar via, algo assim, maior. em algum momento entrando na área do louvor, ou tu só postou aquele vídeo de maneira despretensiosa, assim? Totalmente despretensiosa. Eu acho que no começo da minha caminhada eu tava tão focada, assim, em construir algo com Deus que eu não via... Tipo, Ministério ou serviço em si como foco, né? isso. O meu foco ali realmente era estar imersa na presença de Deus e desfrutando o primeiro amor. E aí, de repente, caraca, eu posso servir nisso, entende? Foi algo que pessoas externas viram em mim que aos poucos eu consegui enxergar, de fato, aos poucos, sabe? E foi isso. Amém, glória a Deus. E dentro disso, até passando um pouco da temática do podcast para vocês, como eu falei, aqui a gente vai mais destrinchar esse assunto sobre louvor, sobre adoração, do que falar exatamente sobre a vida dela. Mas fica o convite aqui, a gente vai fazer um podcast só sobre a sua vida, sobre o seu testemunho e tudo isso. Mas algo que eu queria trazer também é um pouco do contexto bíblico e da história de como começou qual foi a primeira citação bíblica que rolou justamente sobre louvor. E vou estar abrindo aqui, né, para ler
Mas uma das primeiras menções, se não a primeira, né? A louvor na Bíblia, vai estar lá em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 21, que vai falar assim: seu irmão se chamava Jubal, o precursor dos que tocam harpa e flauta. Isso é interessante a gente falar, porque justamente em Gênesis 4, ou seja, muito no início do contexto da humanidade da Bíblia, já existia uma menção a instrumentos musicais e a música. Então, a gente pensa muitas vezes que o início assim, dos louvores é mais ali, sei lá, em Êxodo, quando a gente vê a Miriam tocando tamborim, né, depois do povo passar por ali pelo Mar Vermelho. E a gente não acaba não valorizando, na verdade, entendendo que existe um contexto histórico muito antes e que vem de um plano de Deus. Que Deus ele faz questão de mencionar um homem aqui, que justamente foi o precursor daqueles instrumentos. E o mais interessante é que nós podemos nos aprofundar nisso, entendendo que é algo do Senhor, e que muitas vezes foi corrompido no nosso meio, né? Com toda certeza, é algo... Gente, músicas, canções causam impacto na sociedade, causam impacto na nossa rotina, causam impacto em tudo que nós vivemos. Sons, eles conseguem despertar muitas coisas, principalmente a presença do Senhor. E é através das canções, das músicas que o Senhor... existe manifestação de Deus no nosso meio. E ver que desde a criação do mundo, lá no início, no primeiro livro da Bíblia, Deus ele fez citações da importância, assim, porque se não fosse importante, com certeza não estaria Não lá. seria citado. Não seria citado. Então, o estudo da palavra, o estudo da canção, da música em si, é algo que muda muitas percepções, de fato, de como viver, de fato, com o Senhor, de como criar um relacionamento. Música traz impacto, assim, pra nossa vida com Deus, com certeza. E algo que eu tava até pensando, enquanto tu tava falando, era tipo assim, o quão também deveria ser, tipo, assim, digamos que precário os instrumentos da época, né? Hoje a gente, sei lá, vai na igreja ver um som legal, vai na igreja ver uma bateria bem esquematizada, ver, sei lá, um violão, enfim, bem caros e imagina, tipo, qual que era a estrutura que eles tinham na época. Mas eu vejo que isso também vinha algo de Deus, porque não era sobre a estrutura, mas era sobre querer proporcionar algo para o Senhor em questão de adorá-lo, né? Através do instrumento. Com certeza, louvá-lo, nós conseguimos louvá-lo através de notas musicais, não de instrumentos específicos. Muita gente pensa, né? Se eu conseguir ter a melhor guitarra do mundo, aí sim eu vou ser bom no que eu faço. Mas muito pelo contrário, você precisa ser fiel no pouco, né? Deus, ele sempre fala isso aos nossos corações. Acho que principalmente para músico, que o que determina de fato a sua técnica, o que determina você ser bom em qualquer coisa que você faz, é sua determinação, seu esforço. E através disso, Deus ele consegue usar você de forma sobrenatural. Inclusive para conseguir até, vamos dar um exemplo, né? A pessoa acaba chegando na igreja e talvez o instrumento mais comum seja o violão, né? As pessoas querem começar a aprender pelo Sim. violão. Às vezes a pessoa não tem o melhor violão ali, sendo que se ela for fiel e começar aprendendo, quem sabe o senhor não vai abrindo aquela porta, olha, sei lá, filho, eu te dei esse violão aqui. Você consegue ir desenvolvendo e adorando ele nesse ambiente e participando do louvor, talvez com esse violão que talvez não seja o melhor. E Deus ele abre portas porque você é fiel naquilo que foi colocado na tua mão. Com certeza. Deus ele não precisa de pessoas capacitadas. Deus só precisa de corações disponíveis, sabe? Então, se você ver que não só, é um chamado de Deus para minha vida, eu sinto que eu preciso viver, mas até mesmo sobre cobrir brechas, sabe? Tá precisando de alguém que seja uma ponte para que isso aconteça, para que tenha músicos dedicados, sabe? Se o Senhor quer te usar nisso, só vai, entende? Ele precisa da sua disponibilidade. Isso é o que eu mais aprendo hoje no louvor, porque carecemos de músicos disponíveis e esforçados, principalmente, para dar o melhor para o Senhor. E qual que tu acha que é a dinâmica, assim, que eu queria também abordar contigo, entre nesse ambiente também de igreja e questão de louvor, o quão assim, o quão facilita alguém que tá chegando, né, no caso tu tá mais tempo, mas quem tá chegando agora no louvor,
o impacto espiritual da pessoa estar bem. Porque eu creio que, tipo assim, quando a pessoa está espiritualmente bem, ela também quer também proporcionar um serviço de excelência para o Senhor. Então ela vai ser disponível, ela vai chegar, sei lá, cedo nos ensaios, ela vai, enfim, querer estudar aquilo que foi, sei lá, o repertório, enfim. Qual para ti tu acha que é o impacto espiritual para a pessoa que está entrando agora no louvor, que vai, enfim, entrar nesse ambiente de tocar um instrumento, enfim? Eu creio muito que, tipo assim, tudo que nós vivemos com o Senhor em particular reflete no nosso serviço, reflete no que nós não somente mostramos para os outros, mas mostramos para Deus, principalmente, sabe? Então, para quem está começando a servir, não seja intenso somente no serviço, seja intenso no seu relacionamento com o Senhor. Porque a sede que é causada, que é consequência do seu relacionamento com o Senhor, ela vai gerar, vai ser a consequência dos seus bons estudos, vai ser a consequência de um novo gerar de sede sobre as técnicas, sobre, de fato, estudar o que há por trás, campo harmônico, esse negócio teórico que muita gente acha chato, mas que é necessário para se tornar um bom Para músico, fazer um serviço de excelência para o de Senhor também. excelência, sabe? E é algo que, tipo assim, muita gente pensa que os melhores músicos, eles são aqueles que foram pro profissional, que, enfim. Mas se tu for parar pra pensar, os melhores músicos que existem hoje no mundo foram primeiro gerados na igreja. Entende? Eles tocam na igreja, Beyoncé, Bruno Mars, se eu não me engano. Muita gente passou primeiro na igreja. Começou, né? Nem passou. Começou cantando na igreja. Então, como você vê que quando você tem uma base boa e uma sede, de fato, que o Senhor coloca no seu coração, você consegue crescer muito no seu serviço a Ele e no serviço, enfim, ao ministério em si. E é interessante abordar, eu queria até, interessante que tu falou de alguns artistas do mundo, que acabaram tendo a sua base ali no gospel, enfim, aprenderam alguma coisa e saíram, porque é importante saber que também dentro do mundo da música existe algo chamado fama, né? Que algumas pessoas acabam adquirindo e com isso elas acabam abandonando a Deus. Até porque a gente já viu, pelo menos na nossa igreja, a gente já viu alguns músicos que tinham muito talento, muita estrela, assim, você sabia que você viu o dom da pessoa de tocar, de ministrar um louvor, de cantar bem, e que não foi fiel, e que acabou até se desviando, ou enfim, abandonando o chamado que Deus tinha para ela, atrás até de fama, ou atrás até de aparecer em algum ambiente, ou de tocar aquilo que ela simplesmente queria, que não envolvia o reino de Deus. Então, o quão tu acha, até pra galera entender, que é tentador isso? Porque, querendo ou não, quando você tá ali na frente do altar, as pessoas estão te olhando, estão vendo o teu dom, estão vendo você aparecer. E o quão a gente tem que guardar o nosso coração. Porque, como tu mesmo disse, né? Tu entrou na igreja, sei lá, passou um mês, 2 meses, não sei, e já entrou no louvor. O quanto precisou guardar o teu coração para que aquilo ali talvez não crescesse um orgulho ou te fizesse pensar, não, eu tô aqui há um mês, já tô cantando, enfim, porque isso acontece. Tiveram pessoas na igreja que tiveram um processo também muito rápido e que acabaram saindo, e que acabaram, enfim. Como que é pra ti o nível de guardar o coração? Eu acho extremamente essencial, principalmente para quem tá em cima do altar, seja pregador, seja, enfim, quem carrega unção de Deus, quem tá de fato ministrando algo para a igreja, precisa ter muito cuidado, porque eu acho que uma das maiores dificuldades dentro desse tipo de ministério é o orgulho, sabe? E o orgulho, ele precede a queda, né? Então, quando o ego, ele está acima, né, enfim, do necessário, de fato, todo mundo está sujeito a uma queda, todo mundo está sujeito, isso acontece porque eu posso, porque eu consigo fazer com que isso aconteça. Eu tenho essa unção, então quer dizer que a unção não quer dizer que você tem relacionamento com o Senhor, entende? E o relacionamento com o Senhor, ele é extremamente essencial, extremamente essencial para que você, de fato, consiga conduzir a igreja para uma adoração, entende? Então, de fato, isso é muito importante a gente entender hoje.
Isso é muito bom, porque eu não faço parte do louvor, mas acabo ministrando na igreja, acabo servindo ali no altar em algum momento, pregando, enfim. E algo que eu sempre orei, que eu aprendi no momento, acho que de ministração ou de podcast do Israel Subirá, ou foi do Luciano Subirá, enfim. Mas que eles falaram muito interessante, eu tomei aquilo ali pra mim e comecei a orar. Eu acho que faz muito sentido também pra galera que tá no louvor, que é orar sobre que o meu caráter seja maior que o meu ministério. Porque se o meu caráter for maior que o meu ministério, eu não caio em orgulho, eu não caio, enfim, em altivez, em vaidade. Porque é muito fácil você se perder ali quando você tá todo mundo te olhando, todo mundo querendo falar contigo. Nossa, como você cantou bem, como você pregou bem. E aquilo, Nossa. tipo, ai, como você pregou bem, como você cantou bem, como você tocou bem. Nossa, tipo, Quando vira sobre você, sabe? Quando muda o cenário, agora é sobre você, a história virou. Entendeu? Então agora tudo gira em torno de você, e aí você começa a se cobrar sobre algo que não é responsabilidade sua. O mover do Espírito Santo, o controle do ambiente não é responsabilidade sua, e sim do Espírito Santo. Quando a gente coloca isso pra nós, é muito fácil a gente se frustrar, de fato. exatamente. E transicionando para o ambiente que eu queria falar, que a galera com certeza vai falar, né, sobre a questão da música secular, né? Música secular dentro do meio gospel e de como que a gente trata isso, porque tem muitas teses, né? Eu já vi algumas pessoas comentando, mas a letra de tal música ela é boa, posso escutar? Mas o problema é a melodia. O problema é... O que que a gente pode trazer e que tu entende, também vou trazer um pouco também Sim. daquilo que eu entendo que vem da Bíblia, que a galera às vezes mistura. Porque em diversos momentos, eu não sei você, né? Mas assim, eu lembro que eu tava no meu processo de conversão. Eu lembro que eu escutei um artista específico de trap gringo, lá dos Estados Unidos. E inclusive esse artista, ele morreu por overdose de drogas. Eu lembro que eu escutei uma música dele em específico e eu saí depois de ter escutado deprê, assim, triste, tipo, assim, acho que nem sabia exatamente da letra todinha, mas assim, eu já fiquei mal, assim. Uma vibe ruim, um negócio, uma energia ruim, assim, triste, tipo, querendo me isolar, solidão. Sim. Assim como também tem outras músicas que despertam outros sentimentos, como alegria, como, sei lá, você vai pro estádio, velho, toca aquelas músicas de torcida organizada, você já quer vir aqui, ó, brigar, tá ligado? Então, tipo assim, as músicas, elas trazem. Tô rindo aqui porque também tem um produtor aqui que ele tá com a camisa de um time que eu vou muito pro estádio com ele. Então a gente sabe quando começam as músicas, velho, já vem uma vontade de brigar. Mas enfim, ou seja, as músicas, elas têm um efeito sobre a nossa vida e um impacto sobre a nossa alma e nosso coração. Então, como que tu vê que as músicas pra ti, elas te impactam tanto pro espiritual ou pro emocional? Sempre vem a pergunta, né? Eu posso escutar música secular? É pecado, não É é? pecado, não é? Mas eu vou fazer uma pergunta que você mesmo vai se responder, né? Quando você escuta uma música ou quer escutar uma música, você tá querendo se agradar ou glorificar a Deus? Você me compreende? É muito forte porque, de fato, existe isso de pessoas hoje, por exemplo, na música secular. Quando eu tô triste, eu vou escutar aí um Billie Eilish, um Olivia Rodrigo. Levei aí. Olivia Rodrigo. Levei aí uma traição, aí eu tô profundamente triste. Ao invés de eu me quebrantar aos pés do Senhor, Eu vou eu tô escutar uma música para escutando que agradar minha vai alma. isso, e que vai me levar mais profundo no meu sentimento, assim, de depressão, de depreciação. Enfim, o que isso vai te acrescentar, cara? E às vezes é um ambiente que, sei lá, fiquei triste e que o Senhor quer te levar para um ambiente de quebrantamento, de cura, e você Sim. resolve mergulhar, na verdade, mais naquilo ali. Exatamente. Então você tá saciando os desejos da sua alma, assim, da sua carne, de fato. Entende? E não faz o mínimo sentido. Não faz sentido. Então, que essa pergunta sirva, que você possa responder ela toda vez que você pensar, nossa, eu tô querendo ouvir uma música aqui de tal artista e tudo mais. E tudo que nós precisamos fazer, tudo que nós façamos, que seja glorificando ao Senhor, né? Isso é bíblico. Então, as canções que você escuta, tudo impacta na fonte que você tá
enfim, bebendo de fato, se alimentando. Então, qual tem sido a sua fonte, né? Essa é a grande questão, que muitos crentes têm buscado fontes totalmente distintas de Deus. Só que a fonte que você realmente precisa e que, enfim, são de águas vivas, é Jesus, o que fala sobre ele, o que fala sobre o que ele fez, quem ele é. Enfim, isso vai saciar sua alma e seus desejos. E engraçado que quanto mais você se aproxima de Deus e renuncia a tudo isso, mais prazer vai sendo gerado no seu coração de você consumir coisas que são dele, que pertencem a ele. Sim. E algo que eu queria até conversar contigo, saber qual é a tua opinião, porque justamente essa questão das fontes é até uma coisa que a galera também tem de dúvida. Ah, mas tal artista é do mundo, mas gravou uma música gospel, gravou uma música pra Deus, mas, sei lá, tá um momento, sei lá, no mundo, cantando música mundana, que remete ao pecado, que faz apologia ao pecado, enfim, mas outro momento ela tá fazendo um feat, não sei, com um artista gospel cantando uma música. Porque isso é muito importante, porque tem um peso espiritual da pessoa ali. Quando a pessoa tem uma vida com Deus e quando a pessoa tá toda quebrada, mas querendo, às vezes, ganhar umas views, ganhar um pouco do público gospel. O que tu Sim. pensa sobre isso? Porque isso acontece, né? Pessoas, sei lá, alguns MCs, do nada faz uma música gospel, do nada faz um feat com algum artista grande, enfim. Sim, com certeza. Eu lembrei, assim, do que você falando, até de uma cantora famosa que, recentemente, acho que ano passado, se revelou que não queria mais fazer o gospel e que quando ela cantava as músicas dos gospels dela, né, ela simplesmente se sentia obrigada a gravar aquilo e, enfim, o coração dela não estava naquilo, ela queria sair, não sei o quê, não sei o quê. E, de fato, para você ver que quando a gente... Até artistas gospel, hoje em dia, a gente precisa muito repensar, entende? No que a gente está escutando. Não só de pessoas de fora, mas, de fato, ter uma base quais fontes que eu estou consumindo. E eu acho muito contraditório, assim, porque como eu consigo confiar na fonte que jorra Água suja e água limpa. suja, isso, água doce e água salgada. Isso não faz sentido na minha cabeça. E eu acho que nem na de Deus, né? Como Deus, ele fala, olha, você só serve um Senhor, né? Não existe como homem servir dois senhores. Então, para mim isso é muito certo. Saiba a fonte que você está consumindo. O que eu tava pensando também é que quando a gente vem consumir a música mundana, o problema também não tá só em nós nos prejudicarmos, mas a gente também tá prejudicando todo mundo porque a gente tá promovendo, dando view, dando palanque, dando palco pra quem tá promovendo uma cultura de pecado, pra quem tá Sim. promovendo Está uma dando cultura palco ruim. para eles. E às vezes, o que eu também penso é o quê? Ah, mas a música de tal artista, vamos supor, né? Tem um artista específico e ele canta várias músicas. Aí você escuta uma música dele que talvez não seja tão pesada, beleza, mas ele também faz outras músicas pesadas. Você também está promovendo aquele artista da mesma forma. Você também tá... porque nós seguimos pessoas, né? Essa é a questão. Você segue pessoas. Então, se hoje você segue, por exemplo, um grande pastor, você tá seguindo ele, você tá consumindo a mensagem que ele carrega. Então, se você para de fato analisar quem você tem seguido, entende? E aí essa é a contradição, quem você tem seguido de fato. Você acaba promovendo uma cultura de pecado e você não sabe. E você não sabe. Exatamente. E dentro desse tema, ainda falando sobre um pouco de música secular, algo que é um texto muito famoso sobre louvor, né? Que eu queria ler, que é onde vai estar em 1 Samuel 16, 23, né? Sobre essa dinâmica da letra, porque a letra não é ruim, a melodia não é ruim, ou enfim. Em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 23, vai falar assim: Assim, sempre que o espírito maligno enviado por Deus afligia Saul, Davi tocava a harpa. Saul se sentia melhor, o espírito se retirava dele. Dando um pouquinho do contexto, Deus ele permitia que o espírito maligno ele se apoderasse de Saul e atormentasse ele. E por meio de Davi, tocando a harpa, Saul era liberto. Inclusive, em algum desses momentos, Saul ele tentava matar Davi. E Davi ele tocava a harpa. E em nenhum momento vai falar que ele cantava junto. Ou seja, era só o toque da melodia. Ou seja, a pessoa pensa, mas a letra da música
não é o problema. A letra da música é boa, mas, cara, aquela melodia, ela carrega um peso espiritual que toca o teu coração e toca a tua alma. Uhum. Algo que eu tava também vendo um pouco sobre esse assunto, antes de gravar, é que a letra é o que vai tocar o teu intelectual, que é o que tu compreende, assim, Sim. tipo assim, racionalmente falando. Tu entende o que tá escrito ali, o que tá sendo falado, e aquilo é o que toca no teu racional, no teu campo das tuas ideias. Sendo que a melodia é o que vai tocar na tua alma e no teu coração, Com toda certeza. podendo te levar para um ambiente espiritual de coisas boas e de coisas ruins. E isso depende muito da melodia. Não sei se tu já sentiu isso, algumas melodias assim que te deixam mais agitados, outras que te deixam mais tristes, outras que te deixam mais alegres. Com certeza. A música tem essa capacidade, né, de despertar certas emoções em nós, tanto que quando a gente monta repertórios na igreja, a gente sempre vai escolher músicas alegres pro início do culto, ou enfim, isso é de banda para banda, mas precisa ter músicas alegres, músicas de adoração, né, que nós chamamos, são músicas mais lentas, para de fato haver um momento mais poético de amor a Deus, enfim, de um quebrantamento. Existem músicas com som mais profético, sabe? Aquele som Sim. tipo, esse é o som, né? Então, depende muito até nas escolhas das músicas, a gente precisa ser muito consciente e racional. O que a gente tá E querendo espiritual. ministrar? Isso. O que a gente tá querendo ministrar hoje? Às vezes só começa a melodia da música, o pessoal já isso. Não é nem cantar, o pessoal já sente que é um ambiente profético, o pessoal Sim. já sente que é um ambiente de quebrantamento, o pessoal já sente que é uma canção de júbilo, é um momento para se alegrar, entende? Então, de fato, desperta emoções específicas. Tanto que muita gente pensa, hoje só os vocalistas, né? Porque eu sou vocalista da banda, só os vocalistas ministram para a igreja, né? Ensinam a igreja a adorar o Senhor. Muito pelo contrário. Hoje os músicos eles têm um papel importantíssimo no louvor, na ministração, porque eles guiam melodicamente todo o ambiente. E o que pode até, só dando uma interrompida, Sim. até quebrar o ambiente. Tipo assim, quando a pessoa erra, tipo, quebra muito. Tipo, e até quem não é tão músico assim, por exemplo, tem momentos que eu percebo que é. E você sente que tem aquela quebra quando a pessoa entra no momento errado, quando a pessoa erra uma nota, quando a bateria não encaixa, quando, enfim. Tudo isso a gente acaba percebendo pra quem, por exemplo, tu tá falando como ministro de louvor, mas eu como espectador do louvor, eu também sinto isso quando tá, tipo, bem encaixado, quando foi ensaiado. A gente percebe às vezes também. E é isso. Por isso que precisa ter excelência, porque nós não queremos distrair a igreja. Nós queremos ensiná-la a adorar, entende? E para que isso aconteça de fato, a gente precisa saber o que a gente está fazendo, tecnicamente. Amém, amém. Dentro disso, eu queria também falar sobre algo, coloquei aqui, que a gente estava comentando antes, que é justamente a questão do tempo de louvor. Quando a gente entra na igreja, muitos de nós, né, pela nossa geração, a gente tem muito acesso às coisas fáceis muito rápido. Sim. Então eu quero ir para um lugar, eu peço um Uber, ele vem na minha casa, ele vem onde eu quero, eu peço para o aplicativo, as coisas são rápidas. Quando eu quero pedir comida, tem um iFood, que eu peço rápido, entrega na minha casa. Tudo tá aqui na palma da tua mão de maneira muito fácil. Sim. E quando a gente entra na igreja, a gente tende a ter uma mentalidade de também querer as coisas fáceis, querer a presença de Deus fácil. Ou seja, eu entro no momento de louvor, meio que se a presença de Deus não se derramar ali no primeiro louvor, no segundo louvor, eu já vou ficar parado no meu canto e não vou buscar a Deus. Aí até vem até o julgamento. Ai, meu Deus, esses ministros de louvor não estão espiritualmente bem. A gente começa a julgar. Sendo que tem que partir de nós também como igreja, não só do louvor, mas em comunhão, tanto a parte do louvor quanto a igreja, de chamar a presença de Deus. E eu acho que pro louvor também, e tu tem como da tua parte, até vezes mais complicado, mais pesado, porque vocês estão carregando a igreja para esse lugar. Sim. Então, tipo, como que é pra ti, como vocalista, também ministrando o louvor, de conseguir carregar a igreja para esse lugar? Principalmente quando a gente tá numa geração de querer tudo rápido. Não, eu quero tal louvor. Às vezes até a escolha da música, o pessoal já acha ruim. Já tem o preconceito, né? Mas isso acho que é um assunto muito legal da gente falar. Porque o louvor em si,
eu gosto de pensar que ele tem duas subdivisões, né? Existe um louvor de quando você recebe uma expressão de Deus, né? Na verdade, recebe uma manifestação de Deus e você simplesmente começa a louvar expressando sua emoção diante daquela revelação. Então, o louvor de fato é você expressar fisicamente, entende? A sua enfim, o seu amor, o seu louvor para o Senhor. Então, expressão física, prostrar aos Cantar. pés, cantar, gritar em júbilo, levantar suas mãos. Isso é atitude de louvor ao Senhor, certo? E aí, como que eu. E existe outra vertente, que é. A primeira é a física e a primeira. Não, as duas são físicas. Mas aí existe a que eu não recebo a manifestação do Senhor. Tipo, eu não tô sentindo nada. Mas mesmo assim eu louvo, porque eu tenho a revelação da palavra, que Ele é isso, Ele é El Shaddai, Ele é Elohim, Ele é, enfim, o Todo-Poderoso. Então eu tenho motivos o suficiente para louvá-lo, mesmo não sentindo nada. E aí muita gente é movida pela emoção, né? Pelo primeiro tipo de louvor, que é louvor ali. Se eu tô sentindo alguma emoção, se Deus me revelou algo muito forte, meu Deus. Sei lá, a galera quer classificar o louvor pelo primeiro louvor. Se o primeiro louvor foi bom, já sei que todos os outros Exatamente, vão ser todos os bons. outros vão ser ruins. Mas muito pelo contrário, velho. Você tá ali para permanecer, entende? E, e comece a expressar o seu louvor. E não tenha pressa na presença. Só tenha Isso. urgência. Entende? Urgência é algo tipo, Deus, eu clamo por ti, vem sobre mim, mas pressa, e você acaba se frustrando na hora, e aí, enfim, e aí todas as suas expectativas vão abaixando, e aí o Senhor não tem mais lugar aí no meio, enfim, das suas expectativas. E isso é bom de se falar, porque quando eu tava também pesquisando sobre isso, e a gente às vezes é muito apressado e a gente quer às vezes que o louvor até termine rápido, sei lá. Quando toca a terceira música pra quarta, você já tá querendo que o louvor pare, você já tá querendo que transicione para uma de palavra. E isso é interessante falar por quê? Porque o que está acontecendo ali é muito espiritual. Ou seja, quando está rolando um momento de louvor, a gente está procurando trazer a presença de Deus para o lugar, trazer a presença do Espírito Santo. E algo que a gente às vezes não entende é que o inimigo ele é muito sujo. E que o inimigo ele trabalha pesado. Então, da mesma forma que nós estamos ali guerreando no espírito, procurando trazer, e quando a gente é imaturo, a gente quer de maneira apressada e quer, se não vier logo, eu já quero parar o louvor, já transitando para a palavra. A gente vê em outras religiões, através da música, em algumas religiões de matriz africanas, quando eles ficam ali a noite inteira, durante horas e horas, na mesma batida, na mesma pegada, na mesma célula rítmica, é isso? Batendo ali, tipo, no caso, seja qual for o instrumento, durante muito tempo, durante muitas horas, na mesma batida, até eles invocarem aquilo que eles querem invocar. Sim. Sendo que quando a gente entra no ambiente de louvor, na igreja, a gente fica parado, morto, às vezes muitos de nós parados assim na cadeira, sentado, e não que você não possa ter um momento introspectivo com o Senhor, mas muitas das vezes nós temos que chamar a presença de Deus de maneira física, manifestando o Senhor que vem. Ou seja, o inimigo ele se utiliza desse ambiente de música para invocar os espíritos que o inimigo ele quer trazer, até porque a nossa guerra não é nesse plano, é nas regiões celestiais. Uhum. E a gente menospreza isso quando entra na igreja. Então eu só quero que toque, sei lá, 3, 4 louvores no máximo. E tem que ser os louvores que eu gosto, com, sei lá, tem que ter tribal, porque tem que ter a batida que eu quero pular, porque tem que ser na emoção. Sendo que é algo muito espiritual que tá rolando ali. E por causa da pressa, a gente não guerreia no espírito. Perfeito. Véi, a pressa é inimiga da perfeição. Esse inimigo da perfeição. Olha aí. E de fato, gente, é como se estivessem esperando por algo acontecer, Sim. né? Uma grande explosão, uma dinamite ali acontecer, um ápice do culto, mas tudo o que você precisa já está na sua frente. Tudo o que você precisa para contemplar Deus, você já tem. Entende? Enquanto ele não faz algo, você tem motivos para louvar ainda assim. Por quê? Porque ele não muda, ele permanece o mesmo. Ontem, hoje, para sempre. Então, você sempre vai ter razões para exaltar ele.
Então, o que você espera, assim, do louvor? Sabe? Porque essa é a questão. Muita gente vai pra igreja pra ser entretida, Isso. entende? Esse é o Que o grande problema. entretenimento correto, né? Digamos assim. Exatamente. Padronizado. Ai, a liturgia do culto é essa, então vai acontecer da forma que eu espero e da forma que eu quero. Só que Deus, ele espera algo de nós. Ele espera que, mesmo que não seja conforme nós queiramos ou pensemos que vai acontecer, ele ainda vai nos guiar para o lugar certo. Isso. E outra coisa que eu queria falar, antes também da gente começar a entrar nas perguntas da galera, tendo isso em mente, como que a gente pode classificar uma música que talvez não seja gospel, que eu possa escutar ou não? Como que eu posso discernir isso na tua visão? Na minha visão, primeiro de tudo, é o que eu falei antes. Saiba a fonte que você está consumindo. Então, antes de fato consumir as canções de certo autor, certa autoria, primeiro vá pesquisar sobre a vida dessa pessoa, sobre a mensagem que essa pessoa carrega. Segundo, é entender se a música que você está consumindo, ela é bíblica. Entende? Ela, ou pelo menos ela tem uma expressão bíblica que exale assim o que o Senhor um dia nos falou, ou que, enfim, qualquer expressão de fato que é ligada à palavra. E de fato, o Espírito Santo, querendo ou não, gente, Ele incomoda. O Espírito Santo, ele dá discernimento. Ele incomoda. Não tem jeito. E essa pergunta, eu vou até ser mais polêmico aqui. Essa pergunta, geralmente, de música secular, pode ou não pode? Geralmente a pessoa quer que a gente dê o aval pra ela fazer, pra ela poder ver, pra poder, tipo assim, diminuir uma culpa que ela sente, porque o Espírito Santo provavelmente vai incomodar essa pessoa. E outra, se tem dúvida, isso já é o Espírito Santo incomodando. Se você tem dúvida sobre se você pode consumir tal música ou não, melhor você não consumir. Previna. Então, tipo assim, você que é adulto, jovem, adolescente, e tá perguntando pra já, pode música secular, não pode? Provavelmente você quer uma validação nossa pra escutar uma música que você sabe que não deve escutar, porque o Espírito Santo provavelmente já te incomodou. Exatamente. Então, fica aí o conselho. E, transicionando também para a fase de perguntas, eu queria que tu começasse falando um pouco sobre como funciona para ti e para a banda que tu tá junto o processo de composição de músicas. Vocês, sei lá, se reúnem para ter um momento de oração, adoração juntos, ou parte mais individualmente cada música, ou os dois? Como que funciona esse processo e como que o Espírito Santo ele te entrega geralmente uma canção? Como que funciona para ti? Geralmente, eu acho que os dois, né? As duas opções, tanto pode ser algo muito particular, uma composição autoral assim particular, como composição em grupo, né? Da banda mesmo. Por exemplo, já compartilhando, Vai, né? ainda faz o merchan. Gente, nós estaremos gravando nosso novo álbum, né? Rios de Vida. Eita, já falei, mas pode, né? Em primeira mão aqui no Seasons Podcast. Primeira mão. Rios de Vida. E a gente vai estar gravando no Adora Nordeste, que é nosso evento que vai acontecer esse ano, em agosto, com a data Qual a data do Adora Nordeste pra gente compartilhar? 22 e 23 22 e 23 de agosto. E aí, uma das composições, que é Por Onde o Rio Passar, a gente marcou um ensaio geral para, enfim, ensaiar os andamentos das músicas que a gente queria escolher para cantar nessa gravação. E aí a gente precisa de uma música nova que remeta ao que nós estamos vivendo esse ano. E aí foi de onde surgiu essa música. O pessoal fez um fundo e a gente só começou a fazer um espontâneo e a música saiu disso. E glória a Deus, ficou incrível. A igreja hoje já adora essa música. E, enfim, existem composições de grupo, mas também existem composições muito particulares, né? E o que eu gosto é, de fato, o Espírito Santo, ele sempre está ministrando alguma coisa no meu coração, falando mais de uma composição particular. Então, eu escolho um capítulo da Bíblia ou um tema em específico e eu vou fazendo um estudo, sabe, do que o Espírito Santo, ele, de fato, quer falar sobre aquele tema ou um capítulo.
e vou compondo a música de acordo com a Bíblia, parafraseando, né? Ou, enfim, fazendo algo mais poético. Como se Música fosse- Maranata foi você que compôs. Foi eu. Saiu desse lugar, então? Tipo, de estudando? Como é que foi esse processo? Ora venha. É isso. Mas, de fato, saiu, na verdade, de um sonho que eu tive. O Senhor, ele me deu um sonho extremamente sobrenatural. Eu lembro que tava, assim, de madrugada mesmo. Só uma pergunta. Do álbum antigo, essa foi a única tua, que tu compôs em si? Foi. Ah, Foi então a pronto. única Pra minha. deixar dar a história pra galera. Sim. E aí, dormindo, em um sonho, é como se eu estivesse dentro de um mar e tivessem várias ondas. Tipo assim, dentro de um mar, assim, me afogando, basicamente. E aí, era como se tivesse várias ondas e, ao mesmo tempo, eu escutava grandes ondas sonoras. Sonoras, assim, estrondosas. Tipo, eu tava pensando que eu ia ficar surda. E aí, com o passar dessa... Enfim, Deus, na verdade, eu olhava pro céu, assim, e eu entendia, Jesus está voltando. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Deus não me deixa aqui. Como Eu, identificar foi? eu senti, tipo assim, porque era uma presença absurda, gente, absurda. No sonho, eu não sabia mais o que era realidade e o que era sonho. E aí, meu Deus, Jesus está voltando. E eu clamava para Jesus, Jesus, não me deixa aqui, eu quero ir contigo. Eu quero ir contigo, eu quero ir contigo. Aí eu escutei a voz assim, como se fosse de Jesus, de fato. Olha, orai e não cessai, porque a minha volta está breve. Também, forte. Entende? Aí o processo de composição saiu Aí, desse lugar. isso, saiu desse lugar. E eu comecei, meu Deus, eu tô queimando. Enfim, eu preciso, de fato, escrever sobre isso, sobre o que o Senhor, ele falou no meu coração. E aí eu comecei, Maranata, tua geração clama, a hora vem. E aí a ponte eu compus com o pastor Jessé. E no mais é isso. Amém, amém. Vamos lá. Fizeram uma pergunta aqui, que eu nem sei se tem muita diferença, mas aí é um termo mais técnico, talvez tu saiba, né? Tem diferença entre louvor e adoração? Ou é a mesma coisa? Depende do que essa pergunta vai ser voltada, né? Se é mais pra música, tipo assim, existe uma música de louvor. Porque se for pra música, eu posso responder as duas, né? Se for pra música, o louvor é quando eu falo sobre o que Deus fez, basicamente. Então, por exemplo, já vi mover montanhas, eu creio que meu Deus fará outra vez. Mas adoração é quando eu falo de Deus e eu falo com Ele. Por exemplo, Tu és digno de tudo. Então, Tava fora do tom, tá? Tô Perdão, brincando, tô brincando. E aí você pode pensar, tipo, louvor é uma relação mais horizontal e adoração é mais vertical. Amém, amém. Outra pergunta, né? Você acredita que existe um tipo de som ou batida que facilita a adoração, que facilita, talvez, conduzir a igreja, pronto? Conduzir a igreja dessa forma? É o que eu disse, depende muito do que você quer ministrar para a igreja, levar a igreja, enfim, praticar. Então, se eu quero fazer com que ela adore com júbilos, né? Louve com júbilos, eu vou cantar uma canção mais alegre. Se eu quero que ela que haja quebrantamento naquele lugar, eu vou cantar uma música mais de adoração, mais de expressão de amor, quebrantamento. Então, depende muito da sua intencionalidade. Massa. Próxima. Em qual momento, pronto, isso é bom porque tu consegue dar a tua perspectiva do altar. Em qual momento você sente que a adoração se torna uma entrega real e profunda? Isso tendo a perspectiva, acho que, do altar olhando para a igreja. Quando você sente que a igreja entrou, nossa, a igreja entrou agora. Quando não é só mais eu cantando, é a igreja inteira. Esse é o maior sinal, tu acha? É o maior sinal, é quando a igreja realmente está imersa no ambiente de adoração. Massa. Como eu posso melhorar a minha adoração? Relacionamento com Deus, não tem pra onde ir. Quando você conhece mais sobre Ele, você sabe mais o que agrada o coração dele. Então, você entende
como é adorar, né? Tanto que uma das orações que eu mais faço é: Deus, me ensina a te adorar todos os dias, né? Da forma que agrada o seu coração. E essa pergunta é muito eficaz. Para poder participar do louvor, tem que ter dom? A gente pegou agora, né? Pior que tem, não tem pra onde ir, porque se for uma pessoa assim que não tem um chamado ou não tem um dom ou talento, não é mais difícil, entende? É mais difícil. Ela vai ter que se esforçar muito mais. Vai ter que se esforçar muito, muito, muito mais, porque é o que eu disse. Quando o músico ele não tá de fato preparado, ele é uma distração e não um condutor da presença. Forte, forte. Vamos lá. Pronto, isso aqui é interessante. Apenas o talento musical basta ou algo precisa ser cultivado no secreto? Precisa ser cultivado no secreto. Tu acha, pronto, se fosse pra dar uma razão de proporção pra galera. Porque essa pergunta é lógico que tem que ser cultivado algo no secreto, mas quanto tu acha que é técnica e quanto tu acha que é a presença? Ou tu acha que vai ficar realmente no meio a meio? Qual que tu valoriza mais, digamos assim? Eu particularmente valorizo mais a unção que a pessoa carrega, né? Sim. A forma. Mas isso não exclui o fato de a técnica ser extremamente essencial. Extremamente especial. Então, é o que eu digo, assim, para muitos, os que sobem, as novas pessoas que estão ministrando, não tem como você conduzir as pessoas a um lugar que você nunca foi, na presença. Então, se você não conhece de fato alguns lugares em Deus, não tem como você conduzir o povo até lá. Entende? Então, por isso que relacionamento, por isso que intimidade com o Senhor é essencial que você tenha. Amém, amém. Transicionando pro final, eu queria que tu fizesse duas coisas. Queria que tu tanto desse, digamos assim, ministrasse uma palavra pequena, né? Assim, declarasse na vida das pessoas uma palavra sobre quem tá querendo entrar e compreender mais sobre música, sobre, às vezes, quer entrar no louvor, mas tem timidez, enfim. Queria que tu tanto pregasse um pouquinho, alguns minutinhos, e também orasse por essas pessoas e orasse também para que a nossa geração, porque nosso objetivo como podcast é também não só evangelizar, mas também amadurecer a igreja para esse ambiente de adoração mais profundo e de entendimento acerca da música. Então, tu também orasse sobre isso. Glória a Deus, glória a Deus. Eu creio muito que o Senhor está levantando ministros de louvor que sabem aonde estão e sabem com quem contar para onde eles irão, de fato. Então, são pessoas que carregam o Espírito Santo, carregam a mensagem do Evangelho. E não existe carregar o Evangelho sem saber sacrificar, e não só sacrificar coisas materiais, sabe? Mas sacrificar o seu próprio eu. Tanto que uma das maiores. Os maiores desafios hoje de ministro de louvor é abdicar do seu próprio orgulho, dos seus próprios prazeres, da fama, enfim. E de fato queria encorajar você a trazer sacrifícios de oferta ao Senhor mesmo, abrir espaço para que Ele entre nos seus vazios, para que você de fato consiga ter mais de Deus e transbordar isso nas pessoas que estão ao seu redor, que de fato é a igreja, para quem você vai ministrar, para quem você vai conduzir o caminho, sabe? Então, ter esse senso de sacrifício é extremamente especial, é extremamente importante, de fato, para os ministros de louvor. E enfim, acredito que é isso. E relacionamento com Deus é a base que você tem. É a base. A gente sempre deixa de lado, de fato. Então, saiba da palavra, leia a palavra, faça jejum e ore muito. Ore muito, porque é nesse lugar que Deus revela o coração dele para você. E, mas é isso, vamos orar. Amém? Amém.
Senhor, muito obrigada, Pai, por todos os que estão assistindo esse podcast. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha no nome de Jesus, Pai, trazendo avivamento sobre essas pessoas, sobre o coração delas, Senhor, meu Pai. Nós não queremos, Senhor, meu Deus, proporcionar coisas para nós mesmos, Senhor, meu Pai, mas para que o seu evangelho ele expanda, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, trazendo o entendimento, Pai, do que é necessário para conquistar, Senhor Pai, grandes coisas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos carregar algo maior, nós queremos carregar a tua mensagem, o teu evangelho. Então, que o Senhor venha, Senhor, meu Pai, nos revelando de como nós podemos agradar o teu coração, adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, nós te pedimos, choramos, te engrandecemos e te louvamos para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Ficamos por aqui com o nosso primeiro episódio do Seasons H, né, o podcast. E justamente que nós possamos meditar e entrar mais profundo na presença de Deus e entender mais sobre esse tema tão importante. Lembrando também que nós somos Seasons, nós somos jovens chamados para sermos apaixonados por Jesus, não importa a estação. E é isso, fique com Deus e até mais.